Estimados irmãos e irmãs, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós estamos vendo ao longo da semana, nesse triplo, a fundamentação bíblica dessa devoção que não começou no século XV, XVI, com Santa Maria Margarida Maria ou com São João Eudes, mas vem já desde a Bíblia. Nós vamos a uma primeira cena, aquela de Jesus reclinado, de João reclinado, discípulo amado, reclinado com sua cabeça sobre a peito de Jesus, e a outra cena também deste coração imenso de Jesus é quando ele entrega, essa cena que nós vemos hoje, quando ele é transpassado pela lança na cruz, é que se demonstra o grande amor, o infinito amor de Deus por cada um de nós. É claro que isso pode parecer só palavras, que nós não conseguimos sentir isso, um amor que dá a vida pelos outros. Esse é o amor de Deus, que nós nem conseguimos sentir e muitas vezes não conseguimos nem imaginar na nossa vida. Então hoje nós queremos meditar sobre esse coração de Jesus um pouquinho, Também essa devoção, ela foi reforçada pelo Papa Pio IX, que ele transformou essa festa, que é um dos pedidos de Jesus a Margarida Maria Lacoque, de celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus na sexta-feira, 8 dias depois do Corpus Christi. Então, quinta-feira da semana passada foi o Corpus Christi, hoje nós temos essa celebração, e isso vem desde 1865, porque o Pio IX estabeleceu isso. Então, o amor de Deus, o amor de Cristo, o coração, que é esse símbolo perfeito do amor, nós temos ali, então, um inesgotável amor pela humanidade, contemplando o amor de Jesus que morre na cruz, por todos nós transpassado. Olharão para aquele que transpassaram. E olhando para aquele que a gente feriu, certamente deveria suscitar em nós também um sentimento de arrependimento pelo mal que nós fazemos, às vezes uns aos outros, e às vezes até inconscientemente. Então, a vida de Jesus, toda ela foi tecida por múltiplas formas de amor, de bondade, de perdão, de solidariedade, e ele continua abundantemente presente na nossa vida. Como nós cantamos esse salmo tão bonito, E então eu estava pensando, também nossa vida, essa realidade, de todos nós podermos beber, com alegria bebereis do manancial, é um rio de salvação, de bênçãos de Deus, que tenta chegar até nós para nós bebermos, e nossa paróquia como se fosse inundada de tanto amor de Deus que vai caindo sobre nós, sobre nossas famílias, nossos amigos, apesar das dificuldades, do sofrimento e da dor que fazem, das perdas que fazem parte da vida, do sofrimento. Nós estamos inseridos nesse grande amor que está aqui, porque esse amor de Deus é como diz o profeta Oséias, ele cuida de nós, disse lá, ainda quando Israel era uma criança, eu o amava, e lá do Egito, ainda quando era um escravo, eu chamei meu filho, e Efraim e Manassés eu cuidei como crianças pequenas que têm que dar de mamar. Esse é o cuidado que Deus tem para conosco todos. Sagrado Coração de Jesus. Então essa devoção ao Sagrado, uma devoção que faz bem, porque ela vai melhorando também o nosso coração. E celebrando essa solenidade, nós queremos contemplar o coração de Jesus, e o coração de Jesus a gente pode descobri-lo tanto nas suas palavras como no seu testemunho ao longo de toda a sua vida que nós encontramos no Evangelho. Toda a vida de Jesus é uma lição de misericórdia e de compaixão. Querem ser felizes? Procurem ter um coração bom. Vamos procurar ter um coração bom e fazer o bem, mesmo que não tenhamos ingratidão e respostas não adequadas. Então nós vamos aprendendo, contemplando, a sermos solidários, vamos aprender a dar tempo e recursos aos que padecem
as pessoas que sofrem, as que estão nos porões da humanidade, as que vivem na rua, as que estão nos lixões, que põem lixo sobre a mesa para comer, aquelas que estão nos presídios, aqueles que estão dependentes químicos, aqueles que estão desempregados, que estão nos prostíbulos e que precisam ser resgatados na sua dignidade de pessoas humanas. Queremos ser felizes? Vamos ter um coração, vamos pedir a graça de termos um coração bom e bondoso e misericordioso como o de Jesus. Então, celebrando esse dia sagrado do coração, nós queremos também já antecipadamente olhar para o coração de Maria, Imaculado Coração de Maria, que se celebra amanhã, também cheio de misericórdia, que Ele abra o nosso coração para a misericórdia. Algumas características do coração de Jesus: é um coração humilde, é um coração humilde, é uma virtude tão nobre, tão grande, tão apreciada e tão difícil para nós, ter um coração humilde. A pessoa humilde, ela é facilmente amável e acolhida pelos outros, mas é difícil para nós. Então, um coração humilde nós vemos em Jesus, quando Ele pede a João Batista que o batize. Jesus é humilde, não se põe nem acima do profeta que vinha anunciado, preparar humildade no coração. Ou quando Ele pede um copo de água para uma samaritana, que é uma considerada pagã, pecadora, etc. Jesus é humilde. Ou lá no poço de Jacó, ele pediu. Ou quando Ele lava os pés dos discípulos. Jesus também tem um coração obediente. Hoje em dia como é difícil, nós vemos os pais que obedecem aos filhos, e não os filhos que aprendem as coisas certas dos pais. Então, Jesus tinha um coração obediente, porque Ele acompanhou e acompanhava seus pais a Nazaré. E Jesus se fez família, sendo Filho de Deus, se fez família. Ele tem um coração obediente. Era obediente aos seus pais, crescia em santidade e graça diante de Deus e diante dos homens. Também Ele tem um coração compassivo, que significa compassivo que sabe sentir o que o outro está sentindo. Um coração compassivo, porque por isso Ele é capaz de sentir compaixão, curar os doentes, ressuscitar os mortos. Vendo a viúva de Naim chorando, Ele ordena ao jovem: jovem, eu te digo, levanta-te, porque Ele é um coração compassivo. Ele tem também um coração misericordioso porque Ele não julga e não afasta as misérias, mas Ele é misericordioso porque Ele acolhe os pecadores, acolhe aquela mulher adúltera. E onde estão os que te condenaram? Perguntou Jesus. Nem eu te condenarei, vai e não tornes a pecar. Jesus tem também um coração carinhoso. Todas essas coisas nós queremos pedir hoje para Jesus, para bebermos esse manancial de salvação, de bondade, de alegria de viver. Um coração carinhoso, quando Ele abraça as crianças, quando as abençoa, quando Ele fixa o olhar naquele jovem rico e o ama, Ele manifesta amor. Jesus tem um coração carinhoso. Todos precisamos de carinho e amor. Também é um coração amigo, quando Ele chora por Lázaro, seu amigo. Chora Lázaro morto, e ao ver as lágrimas de aflição das irmãs Marta e Maria, Jesus é amigo. E é um coração também terno, quando no cenáculo chama seus discípulos de filhinhos e amigos. Meus filhinhos, coração terno, ternura, um coração manso. Quando Ele diz para o soldado que o esbofeteia e que tiraria qualquer pessoa do mundo do sério, quando diz ao soldado que o esbofeteou diante do sumo sacerdote: se te falei mal, diz-me em que? Mas se falei bem, por que me feres?
Jesus tem um coração manso, mas também tem um coração forte. Quando toma do chicote, expulsa do templo os cambistas, negociantes, os exploradores da religião. Coração forte, porque transformaram a casa de Deus num covil de ladrões. E como isso acontece em tantas religiões ao nosso redor. Coração forte, não pactua com essas falsidades, perversidades, que pervertem até o rosto de Deus, nesse comércio desenfreado, de venda de milagres e de curas, etc. Enganando para roubar. Tem um coração forte, coração majestoso, onde ele domina as forças da natureza, lá no mar agitado, acalma a tempestade, ordena ao mar enfurecido, cala-te, silencia. Coração majestoso, um coração poderoso, porque ele opera os milagres e, perdoando o paralítico, ele declara: a fim de que vocês conheçam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados. Levanta-te, toma teu leito e anda. Poder, Jesus mostrou quando for preciso. Seria longo e até impossível descrever tanta riqueza que podemos encontrar no coração de Jesus. Vamos pedir que Ele nos ajude hoje, que Ele permaneça no meio de nós, que esclareça nossas dúvidas, que tire os nossos temores, que alimente a nossa esperança, que nos mostre o caminho, que nos console nas nossas tristezas, que sustente cada um de nós nas nossas fraquezas, para que nos ensine a partilhar, para santificar-nos pelo Espírito de Deus. Que Ele esteja conosco hoje, todos os dias deste ano que estamos vivendo, que possamos vislumbrar o fim desta crise pandêmica, que possamos voltar à vida normal.